A Taesa teve um lucro líquido de 374 milhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2024, o que ainda corresponde a uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. E como se não bastasse, ainda anunciou um pagamento de dividendos em forma de JCP de quase 145 milhões. Sem falar que a receita líquida dela cresceu 5,5% na comparação com o ano de 2023 também. Além disso, recentemente trouxe no Ativo Virtual falando sobre obtenções de licenças importantes de projetos ainda mais importantes que a empresa conquistou, como por exemplo, esse aqui, recentemente divulgado pela companhia, com o projeto de Ananaí, que vai adicionar uma RAP muito significativa em relação à RAP total da companhia, além também de ser o maior CAPEX dos projetos em andamento da Taesa. Ainda assim, vieram matérias no mercado dizendo trimestre novo, dilemas velhos. E agora de novo, JP Morgan recomendando venda, dessa vez a venda das ações da Taesa, embora ele considere que os dividendos da companhia são interessantes. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer de novo o quadro Holder de Verdade. E só para esclarecer, não vamos falar nada sobre o conceito de ser um holder, mas a ideia é realmente entender o desempenho da Taesa. Vou trazer um resumo sobre esse assunto, para então depois a gente avaliar qual é a recomendação do mercado para as cotações da companhia, avaliar se os argumentos do mercado fazem sentido e, para assim, facilitar a nossa comunidade entender se o momento atual da companhia representa uma cilada ou oportunidade, através da análise técnica de TAE11 e análise fundamentalista também, buscando trazer alertas aos investidores, como eu sempre faço aqui no Ativo Virtual. E é claro, muita gente pergunta qual ação comprar, entre as ações TAE3, 4 ou 11, ou seja, ações ordinárias, preferenciais e as ações Unity. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você, resumido logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E sem dúvida nenhuma, precisamos começar o vídeo avaliando qual foi o resultado da empresa. Nessa manchete aqui mesmo, ela já trazia que a empresa não só teve um lucro de 374 milhões de reais no primeiro trimestre, como representa uma alta de 3%, e ainda por cima pagou dividendos em forma de JCP, chegando praticamente aos 145 milhões de reais. Eu só vou destacar apenas alguns outros elementos importantes para adicionar na compreensão geral de como está a empresa, para não ter dúvidas antes da gente observar sobre o que o mercado está falando sobre a companhia. E nesse caso, o lucro líquido regulatório, que agora interessa bastante para a gente, temos aqui que o que mais afetou o resultado do lucro líquido da empresa foi o EBITDA, que caiu de 87,2% na margem EBITDA para 83%, e o resultado, menos 7,1%, uma queda de 36,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao primeiro trimestre do ano de 2024, justamente com os efeitos não recorrentes, e por ser não recorrente, então não é esperado que hajam outros impactos relevantes nos próximos trimestres. A verdade é que agora o lucro líquido interessa muito pouco nos resultados da Taesa. Ainda assim, apenas uma recapitulação, teve uma queda de 3,3%, saindo de 386,8 milhões para 374 milhões. O que interessa mais são os projetos em construção, que foram autorizados 2 novos reforços, que somam 76 milhões de reais de CAPEX da ANEEL. Só não confunda o CAPEX que é da ANEEL com o CAPEX da Taesa. E nesse caso, a permissão de manutenção, que são os reforços e melhorias, neste caso aqui, 76 milhões de reais que a ANEEL vai pagar à Taesa assim que ela concluir esses dois projetos. Além de Pitiguari, Tangará e reforços de Nova Trans com obras que estão em andamento. Também tem projetos de Saíra e Ananaí em evolução e o CAPEX do primeiro trimestre do ano de 2024 que foi afetado pela paralisação no IBAMA. Os investimentos realizados pela companhia até o momento mostram que é o maior desde 2020. Quando estava em 1 bilhão 535 milhões de reais, veio ainda até o ano de 2022 e 2023 fechou em 2,05 bilhão de reais. O ano de 2024 começou fraco, 77 milhões, mas, como a empresa citou, teve problemas com efeitos não recorrentes, que é justamente o risco regulatório que eu acabei de explicar, além, é claro, dos riscos operacionais. Ainda assim, existem avanços importantes dos projetos, Ananaí com 29%, Pitiguari com 27%, Tangará com 25% e Saíra praticamente pronta, 79,7%, com prazo de construção pela ANEEL até março de 2028 e concessão que termina em março de 53. Esse aqui é um projeto importantíssimo da Taesa, porque vejam só, 743 quilômetros de transmissão, sendo que esse projeto é 100% da Taesa. E certamente a empresa vai concluir antes mesmo desse prazo terminar. A RAP a ser adicionada apenas com esse projeto vai ser de 174,4 milhões e o CAPEX passa de 1 bilhão e 17 milhões de reais. Se a empresa terminar antes e economizar
usar esse dinheiro aqui, ela coloca tudo no bolso. Então, por isso que é tão importante a empresa ser eficiente no avanço desses projetos. E geralmente a Taesa claro, ela não consegue fazer para todos os projetos, mas esse aqui com praticamente 80%, com alvo em março de 2028, já traz fortes indícios que existe sim essa possibilidade. Ainda assim, o endividamento da Taesa continua elevado. A dívida líquida dela chega aos 3,8 vezes, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é um indicador muito utilizado pelo mercado para poder medir a alavancagem da empresa, ou seja, dividir a dívida dela pelo lucro operacional regulatório. O caixa livre da empresa passa de 1 bilhão e 56 milhões de reais, que é o suficiente para pagar toda a dívida do ano de 2024. Ainda não dá para pagar o de 2025, mas a dívida vai caindo até 2028. Essa dívida aqui não precisa ser paga apenas no ano de 2029, mas sim de 2029 até 2044. Então, sem nenhum alarde nisso aqui. O custo da dívida real é de 4,95%, que é uma taxa pré-fixada, com prazo médio de 4,4 anos, que encaixa perfeitamente nas condições e capacidade de pagamento da Taesa. Sem falar que essa não é apenas a minha compreensão, mas também da Fitch Ratings, que atribuiu AAA, mas também a Moody's, que também fez a mesma coisa, atribuiu AAA. E eu já havia trazido esse fato relevante anteriormente no giro rápido do mercado, mas ele está relacionado ao planejamento estratégico para dar mais visibilidade para o mercado a respeito da nova proposta de pagamento de dividendos da Taesa, com base de cálculo para a distribuição dos proventos da companhia, considerando aqui o lucro líquido regulatório a partir de 2024. E agora, para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será no mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. É simplesmente impressionante o que a Taesa pretende fazer aqui, e a melhor parte ainda nem contei. Afinal, a partir do exercício social do ano de 2025, a empresa pretende aumentar isso. A proposta é fazer uma distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. É claro que quando a gente observa as ações TAE11 na periodicidade semanal, que equivale ao médio prazo, ou seja, de alguns meses até poucos anos, realmente as cotações não empolgam. Com essa queda forte que aconteceu recentemente, mais acentuada a partir da semana do dia 27 de maio, em que as cotações saíram dos R$ 35,30 e vieram visitar abaixo dos R$ 33,51, ou seja, até essa marcação aqui, queda de mais de 5%. O interessante é lembrar do ano de 2021 e 2022 e que muita gente queria investir na empresa e ela simplesmente não cedia nas cotações. Agora, questões diversas de mercado que eu já cobri no Fique Preparado da Taesa, quadro esse que eu trouxe há pouco mais de 2 semanas atrás e recomendo muito que você assista, apesar de ser um vídeo mais longo, mas certamente vai te trazer bons insights da situação atual da empresa, te ajudando a ter sua própria opinião sobre a companhia. Ainda assim, a tendência atual é de queda das cotações. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica fácil de observar que existe claramente aqui uma região de suporte de preços nos R$ 32,97. Então, a expectativa é que, apesar das cotações estarem caindo mais lentamente a partir desse ponto, dos R$ 33,50 aproximadamente, ainda assim é importante destacar que o suporte fica nessa região dos R$ 32,97. Isso quer dizer que as cotações vão desabar para lá imediatamente? Claro que não. Isso pode sequer acontecer. A região de suporte é uma região em que as cotações têm mais dificuldade de perder, diferentemente das regiões de resistência de preços, e aliás, a próxima fica nos R$ 34,19 até os R$ 34,43. Essa é uma região que, quando as cotações chegarem, elas vão ter mais dificuldade de superar. E é importantíssimo observar a análise técnica, porque na minha estratégia eu utilizo a análise técnica somente depois que eu fiz a análise fundamentalista, que na análise fundamentalista eu vou entender se a empresa tem bons fundamentos, boa governança, está sendo realmente bem administrada e gerida, se ela tem boas perspectivas futuras, o que me habilita a avaliar a empresa para o longo prazo. Depois disso, análise técnica para me dizer quando comprar as ações, ou até mesmo vendê-las, porque afinal de contas é um instrumento de decisão. E assim, a próxima região de resistência de preços vai ficar nos R$ 35,11, caso ela consiga realmente passar essa região mais turbulenta aqui dos 34,19 até os 34,43. Mas, novamente, a tendência é de médio prazo de queda das cotações. Mas o que JP Morgan está dizendo sobre a venda das ações apesar dos dividendos? Primeiramente, é importante contextualizar. O JP Morgan é um banco internacionalmente conhecido, é um dos maiores do mundo. E aqui, os analistas do JP Morgan reiteram sua visão pessimista para a Taesa, considerando o último relatório sobre o setor de utilities, ou seja, de utilidade pública, que o banco acabou de divulgar.
a recomendação é de venda, com preço-alvo de R$ 31,00, enquanto as ações atualmente negociam na faixa dos R$ 33,50, como eu acabei de mostrar. A matéria até traz R$ 33,00 arredondado. De acordo com o relatório do JP Morgan, a Taesa, administrada de forma privada, é uma das ações mais defensivas e com menor beta dentro da nossa cobertura. Porém, essas qualidades são justamente valorizadas pelo mercado. No relatório em que o JP Morgan estava fazendo valuation relativamente elevado da transmissora. Ou seja, se ele acha que o valuation está elevado, isso significa que a empresa está em posição de venda. Ou seja, suas ações estão sobrecompradas. Mas essa é a opinião do JP Morgan. Nesse relatório, os especialistas cotaram os preços-alvos de companhia de utilidade pública de modo geral, contemplando o setor elétrico. E a tese deles é que a expectativa é que a Selic fique mais alta por mais tempo. Recentemente, inclusive, trouxe uma explicação sobre isso no giro rápido do mercado, relacionado à inflação, inclusive com oportunidades dentro da renda fixa. Se você não assistiu, vale sempre lembrar, eu trago conteúdos diários no Ativo Virtual em vários quadros com diferentes propósitos. Tem o giro rápido do mercado, fique preparado, radar do mercado, começando do zero e muitos outros. As companhias do segmento devem ter um cenário mais desafiador. E a premissa que o JP Morgan está trabalhando é que a taxa Selic termine o ano de 2024 em 10,5%, o que traria um corte no preço-alvo das empresas elétricas de 2% em média. Ainda assim, eles consideram os dividendos atrativos, acima da média do setor inclusive. E os retornos projetados, devido ao valuation alto, a Taesa apresenta os menores retornos projetados dentro da cobertura do JP Morgan. Então, quais são os impactos para os acionistas? Bem, o lado positivo é, claro, dividendos consistentes. A Taesa continua a oferecer dividendos atrativos, o que pode ser interessante para os investidores focados em renda passiva, até porque, recentemente, no Fique Preparado da Taesa, eu falei amplamente sobre a troca da política de pagamento de dividendos da companhia, e que pode ter ficado mais interessante dependendo do seu ponto de vista, e se você concordar, é claro, com as perspectivas futuras que eu trouxe aqui no canal. Além disso, se você tem receio do que pode acontecer com a economia, aí vale lembrar o perfil defensivo na renda variável que a Taesa oferece para os seus acionistas. Ela é uma empresa considerada uma das ações mais defensivas dentro da cobertura, inclusive do JP Morgan, que está criticando o cenário atual do setor de utilidade pública. Já em pontos negativos, tem um valuation elevado, como eu expliquei, pode limitar o potencial de valorização das ações, especialmente em um cenário de juros altos. Obviamente, se você já é acionista, isso pode trazer vantagens para você fazer reinvestimento de dividendos, aumentando a bola de neve dos juros compostos, e se você não tem as ações da Taesa ainda, também pode ser uma oportunidade. Só vale sempre lembrar, a renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. Então, para quem tem apetite ao risco, esse pode ser um momento interessante. Deixe nos comentários abaixo o que você pensa sobre isso. E o segundo ponto negativo é a recomendação de venda, claro. Uma recomendação de venda do JP Morgan pode indicar expectativas de desempenho inferior em comparação a outras empresas do setor. E atualmente as ações TAE4, nessa cotação dos R$ 11,27, está desvalorizando 2,60% nos últimos 12 meses, que basicamente é quanto que o mercado está precificando a empresa com base na sua capacidade de geração de lucros. E com esse múltiplo de 8,80, mostra que a empresa está numa boa região de preços. Isso, é claro, de acordo com a média histórica da companhia, e que na realidade podemos dizer que raríssimos foram os casos em que ela trabalhou abaixo de 8 vezes. Aconteceu no ano de 2020, 2021 e também no ano de 2018. O PVP mostra que a companhia está 65% acima do seu valor patrimonial e o dividend yield de 10,98%. E a pergunta que geralmente chega aqui no canal é me perguntando, mas Alex, qual ação eu devo comprar agora? As ações TAE3, 411. Bom, primeiramente, sempre vale lembrar, nada no canal Ativo Virtual é recomendação de compra ou de venda. O que a gente faz aqui é estudar e, assim, avaliar as condições de mercado para o cenário mais provável que possa acontecer. Mas agora eu posso avaliar que as ações TAE3 elas têm a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield e também com os melhores múltiplos, ainda mais aqueles que estão relacionados ao preço, que é o PL, o PVP e o dividend yield. Afinal, é o preço dividido pelo lucro, o preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, quanto que ela vale no papel, e o dividend yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. Então, considerando esses três indicadores, notoriamente as ações TAE3 vencem todos os múltiplos. Agora, é importante destacar, se você tem receio a respeito do tag along, não deve ser sua preocupação para as ações da Taesa, porque ela tem tag along de 100% para todos os seus ativos. Agora, a TAE3 tem a menor liquidez do mercado, o que basicamente é a movimentação financeira diariamente na Bolsa de Valores, que no caso de TAE3 vai girar em torno de 2 milhões de reais. Já para a TAE4 é o dobro, 4 milhões. Mas se você realmente precisa de muita liquidez do mercado, ou seja, acima dos 80 milhões de reais,
aí precisa de TAE11, que vai facilitar sua operação de opções de ações e também aluguel de ações. Mas, se esse não é o seu caso, TAE3 certamente é a sua ação. Agora eu vou fazer um alerta. Se você tem dúvida ainda como a empresa ganha dinheiro, como ela se posiciona no mercado, a governança dela e como ela paga dividendos, ou seja, tudo isso trazendo a perspectiva futura da companhia, eu recomendo a você a não investir em nenhuma empresa que você não consiga responder essas perguntas básicas. Um bônus nesse vídeo, para quem ficou até o final, é justamente ver as recomendações do JP Morgan para outras ações. Aqui eu não vou entrar nos detalhes. Se vocês deixarem nos comentários abaixo, eu posso fazer uma análise dedicada de qualquer uma dessas empresas. Mas notem só, preço-alvo de Copel com CPLA 6 nos R$ 12,00, AS Brasil com a SB3 nos R$ 11,60, Alupar com a Lup 11, R$ 30,00, Aura Energia com a Auri 3, R$ 15,50, sendo que a Aura Energia está comprando várias empresas, a CEMIG nos R$ 12,00 para a CEMIG 4, Copasa com CSMG 3, nos R$ 20,00, recomendação neutra. Engie Brasil, R$ 43,50, recomendação de venda. Equatorial, recomendação neutra, preço-alvo de R$ 35,00. Transmissão Paulista, ou seja, ISA-CETEP com TRPL4, recomendação de venda, um preço-alvo de R$ 25,00. Além de Sanepar, com recomendação neutra de R$ 30,50. Então, se por acaso você quiser rever esses preços aqui, basta voltar e acessar esse vídeo e vir aqui para o final do vídeo que vai estar disponível para você. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito dessa recomendação do JP Morgan. Faz sentido, não faz sentido? O que você está fazendo a respeito da Taesa? E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.